Boa noite, amados, graça e paz, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo a mais um Tadel da Alegria. Que tempo precioso, tempo maravilhoso esse. Estamos aprendendo muito, sendo edificado com palavras tão poderosas, tão amáveis para o seu coração, para os nossos corações. E queria aqui rapidamente deixar com você aí uma palavra maravilhosa para que você possa pegar aí para você. Salmo 103, versículo 1 diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Versículo 3 diz: é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão e enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como da águia. Logo, logo nós teremos uma palavra maravilhosa com o pastor James, pastor querido, que vai estar nos abençoando. Fica com esta palavra, querido, que Deus te abençoe. Um abraço, até a próxima, em nome de Jesus, paz. Mais uma vez, seja bem-vindo a Tadel, para esse tempo que nós temos aqui na Palavra de Deus, falando especialmente para a nossa liderança de células, supervisores, anfitriões e demais irmãos. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que é líder, você que é auxiliar, você que deseja ser um líder, sobre uma responsabilidade da igreja, especialmente a responsabilidade de qualquer cristão, o dever de suprir os necessitados. Essa reflexão é oportuna porque nós estamos vivendo um momento não esperado, onde muitos dos nossos irmãos, conhecidos, parentes, estão perdendo renda, perdendo seu emprego, e nesse momento nós temos que nos unir para suprir a necessidade daqueles que chegam até nós. Eu tenho aqui um texto em Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 7, Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 15, um contexto onde várias leis estavam sendo instituídas através de Moisés para o povo de Deus. E essa era uma palavra, uma direção do próprio Deus para o seu povo. E diz assim o título: Leis a favor dos pobres. Diz assim o versículo 7 de Deuteronômio, capítulo 15. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Versículo 9 diz assim: tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração, e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês. Nós sabemos que havia um tempo, um ano específico, em que as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos. E aqui diz que alguém não pode se recusar a ajudar só porque esse ano, esse tempo da liberdade está chegando. Daqui a 6 meses vai chegar o tempo da liberdade, vai chegar uma provisão, estamos esperando, então não precisa ajudar, ele aguenta até lá. Nesse ponto aqui, eu queria frisar com você que quem tem necessidade para agora, para hoje. Se uma pessoa está doente e ela precisa de ajuda, ela precisa para hoje, ela não precisa para semana que vem. Então, queridos, eu quero chamar a sua atenção, especialmente você que lidera na casa de Deus, você que ministra a palavra, você que tem a responsabilidade de ensinar a palavra, que haja em nós essa sensibilidade
para suprir a necessidade de quem precisa. Esse é um princípio de Deus, esse é um mandamento de Deus, mesmo que nós estamos, alguém diga, mas isso aqui é Velho Testamento, esse contexto. Querido, esse é um princípio cristão. O amor, ele deve ser prático. Eu quero continuar lendo com você o versículo 10, ainda de Deuteronômio 15, que diz assim: vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que se precisa. Por quê? Por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês esperam. Agora, uma coisa interessante, o versículo 11, que Deus, ele falou especialmente sobre os pobres. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Sempre haverão pessoas com necessidade. Nós temos casos de gente que recentemente cometeu suicídio na cidade de Manaus. Esse é um tipo de necessidade, esse é um tipo de pobreza que leva a pessoa a isso. Mas temos outros casos de pessoas que estão doentes, não têm remédios para aliviar a sua dor, comprar um comprimido ou, enfim, um remédio, né, para diminuir a sua dor. E temos casos também de pessoas sem alimentos. E como igreja, como liderança, como pastores, como cristãos, nós temos que estar sensíveis a essa necessidade. O que Deus estava dizendo aqui para o povo, através de Moisés, é que nós devemos estar preparados para atender as pessoas necessitadas. Esse é o papel da igreja. A igreja se prepara para ter um bom culto através do ministério de louvor, bem estruturado, ter mídia. A igreja se prepara de muitas formas, mas a igreja também precisa cumprir o seu papel social e se preparar para atender as pessoas necessitadas. Ainda no versículo 11, continuando, diz assim: por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Eu tenho um outro texto que eu quero mencionar para você, ainda frisando sobre essa responsabilidade que nós temos que esse encargo que nós precisamos ter de suprir a necessidade, de ajudar o nosso próximo, de estar sensível àquilo, ao sofrimento de uma outra pessoa, né? Jesus, em muitos momentos, nós lemos nos evangelhos Jesus sendo cheio de compaixão, manifestando a sua compaixão. E o que é compaixão? É se colocar no lugar do outro, né? Compaixão também é isso, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. E esse é um ponto interessante. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Vamos a Tiago, capítulo 2, do versículos 14 em diante. Interessante que esse texto, ele fala sobre uma frase conhecida, né? A fé sem obras é morta. Deixa eu chegar aqui em Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Aqui na Bíblia que eu estou lendo, diz assim: a fé sem obras é morta. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem a fé, mas não tiver as obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, né? Tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Está morta. Veja que esse é um convite para um amor que vai além das palavras, como a própria Bíblia nos ensina que nós devemos amar não só de
de palavras, não só dizendo ou mandando uma mensagem no WhatsApp ou dizendo vou orar por você, mas nós realmente suprirmos a necessidade. Se for preciso meter a mão no bolso, eu vou meter a mão no bolso para ajudar o meu irmão. For preciso dar uma carona ou dividir alguma coisa que de repente eu tenho. Veja que é essa prática que o texto está nos convidando. E como líderes de células, como supervisores de células, supervisor de área, distrito, pastor, como cristão, auxiliar na célula, membro da célula, aqui nós estamos no Tadel, então as pessoas que estão assistindo em geral são muito ativas nas células. Nós precisamos ter essa sensibilidade, ter a prática. Nós estamos pastoreando muito fazendo uso do telefone, uso do WhatsApp, das redes sociais. Estamos falando com o nosso público, a igreja, muito através das redes sociais, né? Mas essa pergunta nós devemos fazer, né? Como que você está, querido? Como que você está, querida? Você está precisando de alguma coisa? Está precisando de um remédio? Tem alguma receita aí que está pendente, a compra do medicamento? Eu quero poder te ajudar. Nós precisamos ter coragem de perguntar, de coração, de verdade, com desejo de ajudar. Como que você está? Não somente aquele tapinha na costa, não somente aquela pergunta vaga, e aí, tá tudo bem? Não, mas realmente termos no nosso coração essa preocupação com nossos irmãos. Longe de mim a ideia de chamar a atenção de alguém aqui, ou dizer que eu estou sabendo de algo. Não é essa ideia, não é isso, né? Mas aqui é uma convocação para nós como igreja. Quando eu falo para você, eu também estou sendo alcançado por essa palavra, porque esse é um compromisso que eu devo ter, pastor Joaquim deve ter, pastor Eloy, todos nós como equipe pastoral, mas especialmente líderes de célula, nós que estamos em contato com as pessoas semanalmente, nós devemos ter esse compromisso, esse sentimento, esse amor prático conosco. Eu quero mencionar apenas para você um texto que está em 2 Coríntios. Você não precisa abrir, mas você pode, no caso, se quiser abrir, tudo bem, mas pode anotar e refletir depois. Mas eu quero mencionar para você 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, quando a Bíblia nos fala sobre a generosidade, e ela nos conta que o apóstolo Paulo nos fala de um grupo de irmãos que, num período que havia muita necessidade numa certa região, sobre um grupo de irmãos que, mesmo pobres, como diz o texto, mesmo com necessidade, mesmo fragilizados, porque também estavam sendo alcançados por aquela crise que se abatia sobre aquela região, eles fizeram questão de ofertar. Eu estou falando de ajuda, de alimentos, de roupa. Eles fizeram questão de suprir a necessidade dos seus irmãos. Às vezes, não é difícil, eu poderia assim dizer, encontrar alguém que diz assim, eu não vou ajudar, ou eu não vou me importar com a falta do outro, porque eu não tenho nem para mim. Querido, eu ouvi uma frase há muito tempo, em algum lugar, que diz o seguinte: ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer. De repente, para você está faltando, vamos supor assim, o feijão, mas você tem açúcar. Você tem açúcar, de repente está faltando o sal para você, mas você tem farinha, você tem arroz, você tem outra coisa que você pode suprir. Mas essa prática da generosidade, ela tem que estar na nossa vida como sendo um princípio. E aqui, em 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo assim elogia os irmãos, porque mesmo sendo pobres, da sua pobreza foram ricos. A sua atitude foi uma atitude rica, porque eles se preocuparam com os demais. Eles, como diz o texto, eles pediram, eles quase que
aqui o apóstolo ele usa uma palavra súplica. Eles suplicaram para que eles não ficassem de fora dessa oportunidade de ajudar as pessoas. E uma coisa interessante que o apóstolo Paulo, ainda mais na frente, mencionando sobre a oferta dos irmãos, de generosidade, oferta de alimentos, suprimentos, ele diz, olha, a sua oferta, ela rendeu muitos, glória a Deus. É assim que acontece. É assim que acontece. Você leva o alimento para alguém e parece tão pouco, mas aquilo que você leva para aquela pessoa vai fazer ela dizer lá dentro da casa dela, Senhor, obrigado pela tua provisão. Então, quando você ajuda, você está sendo um canal de Deus, você está sendo um instrumento de Deus, você está sendo resposta de oração para alguém. Quando você se dispõe a meter a mão no bolso, talvez ficar no hospital, passar uma noite ali como acompanhante de alguém, ou ter qualquer atitude, pagar o almoço para alguém, você está sendo resposta de oração para aquela pessoa, para aquela família. Eu quero aqui mencionar para você um outro texto, em Atos capítulo 20, versículo 35, as palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: em tudo tenho-vos mostrado, a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Essas são as palavras do Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você dá, quando você ajuda, quando você supre, você, repito, está sendo canal de bênção para aquela família, para aquela pessoa, naquele momento. Você está sendo a resposta da oração que ela fez em algum momento ao Senhor Deus. Eu quero ainda mencionar para você Atos capítulo 4, versículo 34. Olha que texto maravilhoso. Esse é um contexto onde a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela estava vivendo. Atos capítulo 4, versículo 34, diz assim: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Que coisa impressionante! A igreja do Senhor Jesus unida, os irmãos unidos, quem tem divide com quem não tem. Quem tem partilha com alguém que não tem nada. E aqui diz, o resultado de tudo isso, não havia necessitados entre eles. Então, querido, aqui eu quero convidar você a ter essa sensibilidade, a olhar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, olhar entre seus parentes, olhar entre os seus vizinhos, quem está precisando, quem precisa de uma mão estendida. Veja que na nossa fala aqui há muito essa questão do alimento, do suprir com uma vestimenta, alguma coisa nesse sentido, mas uma palavra de ânimo que você leva para essa pessoa faz toda a diferença. Nós temos pessoas que estão com sinais de depressão, porque elas perderam o seu emprego, elas estão sem renda, elas estão sem uma perspectiva de futuro. Elas foram jogadas dentro de um buraco, de um quarto escuro ali, e elas estão sofrendo. E você que é líder de célula, você que é um supervisor, você que é um pastor, você tem a palavra de vida, de esperança para suprir a necessidade dessa família. Então o meu convite é para que você não se furte, mesmo que fisicamente as células não estão reunindo, a igreja não está se reunindo fisicamente, os cultos, mas não se furte dessa responsabilidade, desse encargo que o Senhor Jesus deu. O Espírito do Senhor está sobre você. Você está ungido para levar esperança, para levar uma palavra de vida. Você está ungido para orar, quebrar cadeias, quebrar correntes. Você está abençoado. Não se furte de oferecer.
esse alimento, esse suprimento para as pessoas. Esse é o nosso papel como líderes de células, como anfitriões, manter o coração aquecido, manter a alma livre, não perder a fé e continuar pastoreando, né, querido, o rebanho de Deus. Eu quero trazer para você, né, um último texto nessa reflexão. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: filhinhos, olha que palavra maravilhosa. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. O que é amar só de palavras? Você já parou para pensar nisso? O que é o amor só de palavras, só de boca? E o que é o amor de fato e de verdade? Esse é o nosso desafio, esse é o momento que nós estamos vivendo. E especialmente para você que é líder de célula, você que é um pastor como eu, você que é um supervisor. Eu sou um pastor, mas eu não sou diferente de você, eu sou ovelha, eu sou membro dessa igreja, dessa instituição, sou servo do Senhor Jesus Cristo como você. Querido, tem uma frase que diz assim, eu ouvi há muito tempo, que diz assim: as palavras movem, mas o exemplo arrasta. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, isso fala sobre a força do exemplo. Vamos liderar pelo exemplo. Nós pastores, nós líderes, nós que somos protagonistas, nós que levamos a palavra, nós somos os primeiros a sermos generosos, a termos essa preocupação. Falo com você especialmente que lidera uma célula, não abandone a sua célula. Mesmo que você não está reunindo fisicamente, volto a repetir, volto a frisar esse ponto. Não abandone, mantenha o contato. Se você pode fazer uma reunião virtual, como muitos estão fazendo, continue fazendo, mas se você não pode, mantenha contato pelo WhatsApp, ligue, pergunte, cheque como é que tá. Se for o caso, ora por telefone. Se a pessoa tiver um tempo para reunir para o discipulado, reúna para o discipulado, pergunte, converse, mas continue pastoreando. Mesmo que você está longe, está distante, você não pode se deslocar até lá, mas continue pastoreando, continue cuidando dessas pessoas, que a Bíblia diz que no Senhor todo o nosso trabalho não será em vão, nós seremos recompensados. E eu quero concluir reforçando para você o tema dessa palavra, o dever de suprirmos as necessidades dos irmãos. O dever como que um encargo maior é de amar. Nós temos que amar e amar de forma prática. E nesse momento, quando se trata de amar de forma prática, é ser capaz de atender a necessidade. Então, se a pessoa está precisando de alimento, vamos ajudar. Está precisando de remédio, vamos ajudar. Está precisando de uma palavra de conforto, vamos ajudar. Está precisando de oração, vamos ajudar. Vamos suprir a necessidade dos nossos irmãos. Deus abençoe, querido. Fica na paz, em nome de Jesus. Eu quero estar orando com você agora, querido, nesse momento especial, finalizando essa fala do Tadel. Fecha comigo os teus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, por essa reflexão que nós tivemos aqui sobre o dever que nós temos de suprir a necessidade dos nossos irmãos. Nós oramos especialmente para que o Senhor possa nos alcançar todos aqueles que estão necessitados. Alguns precisam de um abraço, outros precisam de alimento, outros estão doentes. Nós oramos para que o Senhor alcance cada um com a sua misericórdia, com a sua bondade, e que o Senhor nos dê condições de suprirmos a necessidade daqueles que chegarem até nós partilhando a sua luta, a sua dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, nos dê essa capacidade no coração, nos dê essa capacidade, esse suprimento para nós podermos dividir com os nossos irmãos e assim nós sermos a igreja que supre a necessidade, que não há falta em nenhuma casa, sermos uma igreja forte, uma igreja atuante,
uma igreja dentro do princípio em que somos uma família, em que um supra a necessidade do outro. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar essa capacidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.